Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São João Batista, a memória do martírio de São João Batista. São João Batista, juntamente em ordem decrescente, São João Batista, juntamente com a Virgem Maria e Jesus, eles têm o dia do nascimento e o dia da morte celebrados. Em nenhum outro santo vocês vão encontrar essa realidade. Por quê? Porque eles tiveram o nascimento isento de pecado. Jesus, porque é Deus, o Filho de Deus. A Virgem Maria, porque concebida sem pecado. E João Batista, porque purificado pela presença do Espírito Santo, quando por ocasião da visita da Virgem Maria a Santa Isabel, que a criança pula no seu ventre, porque tocada pelo Espírito Santo. Então é um menino especial, que recebeu de Nosso Senhor o elogio que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Pois bem, e quando nós ouvimos a liturgia de hoje, nós vemos que duas personalidades nos são apresentadas, e duas personalidades tão diferentes. Por um lado, João Batista, reto, íntegro, completo, isto é, sem divisão interior, sem cisão. A sua vontade é a glória de Deus, a sua vontade é fazer aquilo que agrada a Deus, cause-lhe ou não dificuldades, mas a sua glória, a sua meta, melhor dizendo, é buscar a glória de Deus. Meus irmãos, se quisermos ser santos, e espero que o queiramos, se quisermos ser cristãos católicos de fato, nós precisamos entrar nesse caminho, isto é, a cada dia, pedir a Deus a luz, para que em cada decisão nós tenhamos em mente esse objetivo. Eu quero buscar a glória de Deus. Eu vou fazer uma escolha. Pois bem, essa minha escolha, ela manifesta a glória de Deus? Nesta escolha, eu agrado a Deus? Ou nesta escolha, porque me é mais fácil, porque me é mais agradável, eu desagrado a Deus e agrado a mim, ou agrado a outras pessoas? Em consequência, eu procuro a minha glória, ou a glória de outras pessoas, e não a glória de Deus. Então São João Batista, ele é reto, ele é íntegro, né? A palavra íntegro diz muito bem isso. Ele é inteiro, ele é completo, ele é compacto, isto é, ele tem apenas um objetivo. Herodes, ele é fracionado, ele é corrompido, ele não é íntegro, ele é quebrado interiormente, porque uma parte dele, sim, uma parte dele gostava de João Batista, gostava de ouvir João Batista, e a respeito de quê? Ou melhor, a respeito de quem João Batista falava? De Deus. Então uma parte de Herodes gostava de Deus, queria Deus, mas outra parte queria a si mesmo, as suas vontades e os seus caprichos, e uma outra parte queria o quê? Agradar os outros, ser bem visto pelos outros, sair bonito na fotografia. E é claro, meus santos, uma pessoa dividida, tripartida, quadripartida, partida em múltiplos pedaços, é claro que não pode de maneira nenhuma buscar a glória de Deus. Diz aqui que Herodes, ele era ajuntado com a mulher do seu irmão, e Nosso Senhor já havia nos ensinado, nós conhecemos
a palavra de Nosso Senhor a respeito do divórcio, e já neste caso era claro, porque ela era mulher do irmão dele, então não era permitido de maneira nenhuma Herodes se unir a ela. E Herodes então, podendo ficar calado, sim, porque nós às vezes, não é que nós podemos pecar contra a verdade, não apenas quando dizemos uma mentira com o intuito de enganar alguém, quando dizemos algo que não é verdade, mas nós podemos pecar contra a verdade quando dizemos uma meia-verdade, com o intuito de enganar, com o intuito de mentir. Eu não digo tudo. Ou nós podemos pecar contra a verdade quando nós silenciamos a verdade, quando deveríamos dizer. Percebe? Que nós não pecamos contra a verdade simplesmente quando mentimos, mas quando a corrompemos partindo, dizendo apenas uma parte, ou quando não dizemos coisa alguma, ficamos calados porque não queremos nos comprometer. Pois bem, João Batista, ele poderia não dizer palavra alguma, ele poderia ficar quietinho na sua, para não atrair problemas para si, porque afinal de contas, ele estaria falando contra o rei, e isso lhe acarretaria tantos problemas. Mas, meus irmãos, dois amores, que na verdade são um só, dois amores guiavam João Batista: o amor a Deus e o amor à salvação de Herodes. Entende, meus santos? Nós às vezes calamos a verdade para não magoar alguém, quando na verdade este é o maior ato de desamor. Por quê? Porque eu não quero magoar aquela pessoa. É como um paciente que vem ao médico com uma doença grave, e o médico diz assim: eu não vou dizer que ela está tão gravemente doente, porque eu vou entristecê-la. E aí ele diz: não é nem tão grave assim este seu problema. Pronto, a pessoa saiu do consultório feliz da vida, mas ela vai morrer, porque o silêncio daquele médico foi, embora tivesse causado uma alegria momentânea àquele paciente, lhe causou um mal terrível. Assim somos nós. Às vezes, para não entristecer alguém, seja um filho, um amigo, um vizinho, nós não dizemos nada. Imagine aquele seu vizinho que é católico, o seu filho que anda faltando, por exemplo, a missa dominical, aí você, com receio de dizer: olha, faltar a missa aos domingos é pecado mortal, e o pecado mortal leva ao inferno. Para você não entristecer a pessoa, você não diz coisa alguma. Aquela pessoa a quem você conhece e que não é casada na igreja, e você sabe que o católico necessita de ser casado na igreja, mas você, para não se meter na vida do casal, você não diz coisa alguma. Você vai à casa deles, você frequenta a casa deles, você vai até para refeições com eles, mas não diz nada, porque não, eu não quero me comprometer, eu não quero ser indelicado, ou talvez até perder aquela amizade, quando na verdade isso não é amor. Aquela pessoa está caminhando no pecado, ela compromete a salvação dela, e você a sua também, tá? Porque como diz lá no profeta Ezequiel: se eu disser ao profeta, fale isso, e ele não falar, aquele que está pecando morrerá pelo próprio pecado, e tu que calaste também morrerás. Agora, se eu disser ao profeta, fale isso, e ele falar, e aquele que está pecando continuar, aquele que está pecando morrerá pelo pecado que está cometendo, mas tu que falaste salvarás a tua alma. Então, este compromisso agora, é claro, meus santos, precisamos pedir a Deus discernimento, doçura, sabedoria, para que saibamos falar. Não é entrando como um trator na vida das pessoas, dizendo: você está em pecado, vai para o inferno. Tem que ir com jeito, com sabedoria, com amor, como quem
como quem quer ganhar aquela pessoa, e não simplesmente vomitar a verdade, entende? Então é claro, precisa rezar pelo seu anjo da guarda, rezar pelo anjo da guarda daquela pessoa com quem você vai conversar, e às vezes não é rezar uma oração apenas, e um dia apenas, às vezes é rezar uma semana, um mês de oração, oferecendo algumas penitências, para que na hora oportuna você possa ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Pois bem, então, São João Batista, meus santos, ele poderia ficar calado, não dizer coisa alguma, mas ele amava a Deus e amava também Herodes, queria a sua salvação. Então, ele vai e diz ao rei, vocês podem imaginar o transtorno e o constrangimento em toda a corte do profeta, dizendo que o rei era adúltero e que não poderia estar ajuntado com a mulher do seu irmão. E isso causava um transtorno e um incômodo em Herodes. Pois bem, um certo dia, Herodes resolveu fazer uma festa, e diz aqui, no versículo, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 21. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades dançou, agradou os convidados. Herodes, provavelmente já cheio da bebida, alegrinho, fez aquelas promessas que não se fazem, né? Nós temos que saber muito bem o que é que prometemos. Não prometa o que você sabe que não vai cumprir, ou que existe uma grande probabilidade de não cumprir. E ele promete que daria qualquer coisa que ela pedisse. Imagine que promessa louca. Quem é que pode dar a alguém qualquer coisa que a pessoa venha a pedir? E se ela me pedir aquilo que é contra a lei de Deus? Então eu não posso prometer, eu darei a você tudo o que você me pedir. Pois bem, isso ele prometeu, ela pediu, então me dá a cabeça de João Batista. E diz aqui no versículo 26, o rei ficou triste, mas não pôde recusar, ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imagine como ele ficaria diante dos convidados se ele dissesse, se ele voltasse atrás com a sua palavra. O que iriam pensar dele? O que iriam falar? É um rei que promete, mas não cumpre. Mas aqui, meus santos, ele está diante de uma situação dupla. Ou ele iria agradar a Deus e dizer: a promessa que eu fiz foi indevida, pensando bem, eu não posso cumprir isso. Ou ele iria agradar aos homens, agradar aos convidados. E a palavra diz aqui, ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Meus irmãos, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós poderemos encontrar várias passagens. Eu selecionei apenas algumas desta realidade de nós termos na nossa vida esse objetivo, agradar a Deus, buscar a glória de Deus. E nós termos isso muito firme no nosso coração, porque esta é a condição da nossa amizade com o nosso Senhor. Em João, Jesus é o primeiro, é claro, João no capítulo 5, versículo 29, Jesus diz assim, João capítulo 5, versículo 41, eu não espero a minha glória dos homens, eu não espero o meu reconhecimento da parte dos homens, eu não espero ser primeiramente reconhecido pelos homens. Olha para você, olha para o seu coração, e você, por quem você espera ser reconhecido? Será que você pode dizer isso dessa maneira? Ou você vive buscando ser reconhecido pelos filhos, pelos pais,
pelos amigos. Quantas pessoas fazem coisas tão erradas apenas porque eu faço parte do grupo, e se eu não fizer aquilo que os meus amigos fazem, eu não serei reconhecido por eles, eu perderei a amizade deles. Quantas vezes você, no grupo de amigos, lá no almoço e no jantar, você aceita que coisas sejam ditas, às vezes até na sua casa, você aceita que coisas sejam ditas, que conversas saiam sem a mínima atitude de objeção da sua parte, porque eu vou desagradar os meus convidados, eu vou desagradar os meus amigos. Jesus, meus santos, diz: eu não procuro agradar os homens, eu procuro agradar a Deus. Celebrar João Batista é isso, não é apenas olhar para um grande homem que morreu por causa da lei de Deus, que morreu por causa da glória de Deus e pronto, mas celebrar este grande homem, pedir a sua intercessão para que apliquemos na nossa vida aquilo que ele viveu. Então Jesus diz: eu não espero a glória dos homens. Como podeis crer? Como podeis, Jesus pergunta aqui, como podeis ter fé, vós que procurais receber a glória uns dos outros? Que fé pode subsistir e se manter se você procura o reconhecimento dos outros e não o reconhecimento de Deus? Que fé, que espiritualidade você pode continuar tendo? Que homem de fé você continuará sendo? Que mulher de fé você continuará sendo, se a sua postura é essa, de buscar o reconhecimento dos outros? Isso se aplica a todos nós, né? Eu aplico a mim também. Que sacerdote será de verdade um sacerdote do Altíssimo, um sacerdote que agrada a Deus e a Nossa Senhora, se o que ele procura é agradar os homens e não a Deus? Isso se aplica a todos nós. São Paulo é maravilhoso, né? São Paulo diz isso, inspirado em Nosso Senhor, sem dúvida, tocado pelo Espírito Santo. Ele diz de uma maneira, não tenho adjetivos para dizer, de uma maneira que destrói e edifica ao mesmo tempo. Você escuta, aquilo quebra você interiormente, mas ao mesmo tempo aquilo constrói algo dentro de você. Ele diz lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz: é porventura o favor dos homens que eu procuro? É o favor dos homens ou o favor de Deus? Por acaso tenho interesse de agradar os homens? Se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu quisesse agradar os homens. Mas, meus santos, entendam, essa atitude de São Paulo não é uma atitude desrespeitosa com os homens, não é uma atitude que você, eu vou desagradar todo mundo mesmo, porque o que eu quero é agradar a Deus. Não é isso. É você ter no seu coração o desejo de agradar a Deus, e aí você vai querer ganhar os homens para Deus. E é claro, isso requer muita sabedoria. Se você não tiver sabedoria, você vai ganhar inimigos para si e para Deus. Se você não tiver sabedoria, você vai afastar ainda mais as pessoas de Deus, que você vai criar uma caricatura de Deus e da igreja, vai apresentar uma figura antipática de Deus e da igreja, que vai afastar ainda mais as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo a você. O que eu estou dizendo a você é que você precisa ter no seu coração esse desejo de agradar a Deus, e na oração, na súplica do Espírito Santo, pedir a Deus a sabedoria para ganhar as pessoas, para ganhar os homens e as mulheres para Deus. Por quê? Porque você tem no seu coração o desejo de dar glória a Deus, de agradar a Deus, de trazer felicidade a Deus. E a glória de Deus é o homem vivo, é o homem salvo. Então eu não posso dar glória a Deus quando eu vejo os meus irmãos se perdendo e eu simplesmente me calo e não digo coisa alguma. Então, meus irmãos, é pedir a intercessão dos santos, de hoje, de um modo particular, pedir a intercessão de São João Batista, mas de São Paulo, de São Pedro, para que nós tenhamos isso forte no nosso coração,
buscar a glória de Deus, buscar agradar a Deus, buscar obedecer a Deus e não as leis do mundo, né? Porque o mundo agora tem a sua ética, né? Existem coisas que não podem ser faladas porque o mundo nos condena. Imagine se eu vou falar que a prática homossexual é pecado, se para o mundo hoje em dia é até virtude. Se eu falar um negócio desse, eu serei fulminado. Imagina se eu vou falar que as roupas curtas, decotadas, apertadas, são indecentes e desagradam a Deus, quando para o mundo o que é bonito é para se mostrar, são outros valores. Mas, meu santo, como diz São Pedro, você quer obedecer a Deus ou aos homens? Eu poderia pegar várias passagens, mas o tempo está passando. Então só termino com a última passagem, já que eu falei de São João Batista, já que eu falei de Jesus, falei de São Paulo, falo agora de São Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. São Pedro, ele diz aquela frase tão conhecida nossa, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. É primeiramente importante obedecer a Deus do que os homens. Que nós, meus santos, neste dia, peçamos ao nosso Senhor que imprima como um selo esta verdade nos nossos corações, mas ao mesmo tempo toda a sabedoria e doçura necessárias para que nós ganhemos as pessoas para Deus e assim lhe demos a Deus muita glória e alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.